Momento de oração. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, palavra que está no livro de Números, palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 14, e vamos ler a partir do primeiro, que diz assim: Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha só, queridos, esta passagem, se possível, você leia ela toda, completa, o 14, o 15 também, que fala do momento crucial em que o povo estava já prestes a possuir a terra prometida, terra que Deus prometeu, que manava leite e mel, ou seja, uma terra próspera, que seria próspera economicamente, que Deus derramaria chuva, enfim. E os espias que Moisés envia para fazerem o levantamento da terra e dos povos que ali haviam, porque certamente a peleja ia ser travada, porque ninguém chegaria numa terra e pediria: com licença, dá para vocês saírem daqui, porque Deus mandou a gente vir para cá e essa terra é nossa. Então, era uma época de guerra, de conquista, ou você conquistava ou você era conquistado. Então, era a consciência que imperava neste momento e nesta época. E quando os espias voltam, eles enfraquecem o coração do povo com as notícias de que era impossível conquistar a terra, dada a quantidade e também os homens que ali haviam, e eles descrevem como homens muito altos, que à vista deles, eles pareciam com gafanhotos. Eram homens realmente de grande estatura. E o resumo do relato desses espias é que era impossível adentrar a esta terra, com exceção de 2 homens chamados de Josué, né, o Osés, que Moisés chama depois de Josué, e Caleb, o Senhor Caleb. E vejam que eles 2 disseram não. Se Deus prometeu, Deus está na nossa frente, Deus já tirou a cobertura deste povo e nos deu esta terra, herança nossa. No entanto, o ser humano, a tendência do ser humano, a nossa tendência, geralmente é dar mais vazão e dar mais aceitação às coisas contrárias e negativas. Concorda? Quando o comentário é negativo, quando a intenção de alguém de nos machucar com palavras ruins é dita, elas nos machucam mais do que as palavras de alguém que possa trazer algum benefício, algum elogio, alguma palavra de ânimo. Essas parecem ter menos força do que as palavras negativas, de que as frases negativas, de que você não vai conseguir, de que você não vai ter, de que você não é ninguém na vida. Então parece que a abertura da nossa mente para essas negativas tem mais absorção, são mais amplamente aceitas por nós, e a gente vai dormir pensando nisso. Disseram que eu não conseguiria, fulano disse que eu não era capaz.
Às vezes 10 pessoas chegam para você e dizem: olha, você é capaz, você pode, Jesus vai te abençoar, Deus está contigo, e você diz amém. Levanta o polegar e diz amém. Mas se uma só pessoa chega para você e diz: olha, tu não tem competência para tal coisa, é o suficiente para acabar com o teu dia, para você não dormir direito à noite, ou seja, 10 pessoas te elogiaram, te deram uma palavra de ânimo, de força, não foi suficiente para uma pessoa só que trouxe uma palavra negativa. Aqui acontece o inverso, a grande maioria diz: não vai dar, não é possível adentrar esta terra, mesmo com a promessa de Deus. Essas pessoas estão negando a companhia divina. Olha como é grave isso. Deus que tira o povo do Egito de forma poderosa, atravessa com este povo durante 40 anos, não é suficiente para eles entenderem que agora, no momento decisivo, no momento de se apropriar da terra que Deus havia prometido, Deus não seria suficientemente Deus para lhes dar a vitória. Apenas Josué e Caleb, que espiaram a terra e disseram: a terra é boa. Veja o olhar de quem carrega este pensamento que está embasado na promessa de Deus. Este pensamento, não me entenda como uma forma mística de falar, mas de fato tem pensamentos positivos e negativos. Tem pessoas que são muito negativas, tem pessoas que tudo que vão fazer dizem que não, já diz que não vai dar certo. Mas Josué e Caleb disse: a terra é boa. A primeira visão que eles têm não é dos gigantes, não é do grande número de homens que lá tem, mas a percepção deles é: a terra é boa. Quando a gente perde a confiança, a gente olha para o tamanho do gigante, a gente olha para a dificuldade de atravessar o Mar Vermelho, a gente olha para a dificuldade do Rio Jordão estar transbordando, a gente olha para a dificuldade de não ter alimento no deserto. O nosso olhar, ele é treinado, quando somos assim, a só enxergar as coisas negativas da vida. A gente já fica sendo treinado a ter a percepção do que não vai dar certo, quando deve ser ponderado, quando deve ser temperado. Aliás, o fruto do Espírito carrega este ponderamento, né? Esse peso, temperança. E o olhar desses homens é totalmente negativo. Disseram: não dá. Porque nos traz essa terra para cairmos à espada e as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o que eles estão dizendo, que é melhor voltar à escravidão, que é melhor voltar ao mesmo processo dos quais eles mesmos haviam clamado a Deus, dizendo: nos liberta, nos tira daqui, não suportamos mais, somos escravos numa terra estranha. Aí Deus vai lá e envergonha todas as divindades egípcias, o Deus Sol, o Nilo, o boi, enfim, tudo que era considerado sagrado ou divindades para eles. Deus vai lá e dá um golpe fulminante em cada divindade, quebra o coração de Faraó e ele diz: podem ir, deixa o povo ir. Depois Faraó se arrepende, porque era uma mão de obra que fazia prosperar o Egito. Ele vai atrás do povo, Moisés clama, Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam. Enfim, fatos extraordinários atrás de fatos extraordinários, e parece que o povo nunca estava satisfeito, nunca estavam plenos, nunca estavam convictos de que Deus estava com eles, pareciam que estavam cegos. E essa cultura, este convívio durante tantos anos, séculos ali, mais de 400 anos, esse cheiro egípcio, de práticas egípcias, estava impregnados neles.
Por isso que um dos termos que a Bíblia usa é que Deus levou este povo para o deserto para tratá-los, para limpá-los. E eles disseram: olha, era melhor que a gente tivesse morrido no Egito do que morrer neste deserto. Era melhor tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. Mas o Senhor nos trouxe para cá para a gente cair a espada. Ou seja, eles descreem de tudo aquilo que eles viam todos os dias. Miraculosamente havia uma coluna de nuvem para os guiar durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isso não era suficiente, não foi suficiente. Havia o maná que caía todos os dias, e era uma forma de Deus falar com o povo todos os dias através desse alimento inteligente. Quem pegava pouco não faltava, se saciavam. Ninguém pedia ao seu vizinho dizendo: olha, acabou o meu maná. Não. Agora, quem pegava muito, descrendo que Deus providenciaria para o amanhã, a comida não sobrava, ficava mal cheirosa, ficava com bichos, dava vermes. Era Deus dizendo: creiam em mim hoje. Se você pegar pouco, não vai faltar. Se você pegou pouco, eu não vou deixar faltar, eu vou multiplicar. Veja que o milagre da multiplicação já estava ali. Às vezes não dava para pegar muito, mas não faltava. Quem muito pegava, não faltava. E quem muito pegava, não sobejava. E ainda assim o povo descria. Quando não tinha água, achamos uma fonte de água, mas a água é amarga, a água é venenosa. Deus transforma a água em água doce. Mas não tem água de nenhum jeito, de nenhuma forma. Deus diz a Moisés: toca nesta rocha. E a rocha começava a suar ali aquela água, e de repente se tornava uma fonte que saía de dentro daquela rocha. Ainda assim o povo continua com o coração endurecido. A carga egípcia ainda era muito forte. E isso nos traz lições espirituais profundas, porque muitas pessoas se convertem e ainda passam por um processo de limpeza, porque ainda trazem muitas cargas egípcias sobre si, de saudades de quem eram, de como viviam, do que tinham, do que possuíam lá no Egito, mesmo sendo escravos do diabo, mesmo não tendo paz na alma, mesmo estando ali debaixo do poder das trevas. Mas Jesus vem, transforma, liberta, salva. E quando eles chegam do lado de cá, ainda sentem saudades do Egito. E esta passagem é muito forte em relação a isso. E eles disseram: vamos constituir um líder. Ou seja, eles não só descreram de Deus, eles só não estavam nem aí para todos os milagres e operações maravilhosas que Deus havia feito durante todo esse tempo, como eles agora desprezam a autoridade constituída por Deus, dizendo: Moisés já não nos serve mais. Despreza tudo que Deus fez, despreza a autoridade constituída por Deus e diz: vamos constituir um líder e vamos voltar para o Egito. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se, Deus se arrepende do mal que ele projetou em trazer por causa da maldade do pecado humano. E Deus disse, e eles queriam, né? Se levantar contra Moisés. E disseram que apedrejassem Moisés. Aí a glória, Deus interveio, a glória do Senhor apareceu no arraial para conter este levante, este alvoroço, esta convulsão que ali estava naquele momento.
E a ira do Senhor se acende contra este povo. E diz: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? Veja que a falta de fé, a falta da gente olhar para trás, não com saudade do que passou, mas como gratidão a Deus de onde Ele nos tirou, de quem éramos e de quem somos hoje. De que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Ele nos tirou do caminho do inferno e colocou no caminho da salvação, que Ele nos transformou, nos regenerou e pôs em nós o selo, pôs em nós o seu Santo Espírito, que estávamos separados de Deus, estávamos mortos espiritualmente. E não se dá conta disso. E Deus disse: até quando não crerão em mim? A falta de fé, a falta de confiança em Deus, desagrada a Deus, tira de sobre nós as bênçãos que Deus quer nos dar. Deus quer nos abençoar, mas a falta de fé, a falta de confiança, ou tiram ou retardam a bênção de Deus sobre nossas vidas. Porque tudo é se creres. Veja, Deus em Cristo nos ensinando como nos relacionar com Ele. Se tu creres, se tu tens fé, tudo é possível que crê. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: transporta-te daqui para o mar, e assim se sucederá. Aqueles que não eram nem judeus, mas que chegavam para ele com tanta fé, mulher Cirofenícia ou centurião, e ele mesmo diz: nem em Israel eu vi tanta fé. Porque é a fé que motiva, é a fé que move a Deus, é a fé que faz com que o milagre aconteça. Porque quando eu tenho fé, e fé não é crença, fé não é supersticiosa, fé não é um acreditar apenas. A fé transpassa todos esses sentidos. Ela é algo tão real, tão concreto, que não deixa nem um rastro, nem uma sombra de dúvida do que Deus é, do que Ele fez e do que Ele pode fazer na minha vida. Agora, a falta de fé desagrada a Deus e faz com que os seus milagres não aconteçam. Jesus, em um determinado momento, não pôde operar muitos milagres por causa da falta de fé. Não é porque Ele não possa fazer. O texto diz: e não pôde operar ali muitos milagres, porque eles não creram. Se você não crê, se você está com saudade do Egito, se você está com saudade de voltar a ser escravo de Satanás, se você está com vontade e no seu coração arde o desejo de voltar para a vida que você tinha, como diz as Escrituras, o cão voltou ao seu vômito. É pesada essa palavra, não é? Mas isso causa em Deus esta ira divina, dizer: até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? E olha o que Deus diz: com pestilência vou ferir, vou rejeitar, e te farei, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Só que Moisés era um teste também para Moisés. Ele intercede pelo povo e diz: ó Senhor, os egípcios vão ouvir e vão dizer que o Senhor não foi Deus suficiente para fazer com que esse povo chegasse à terra prometida. Intercede, clama. Aí Deus diz: tudo bem. No entanto, este povo que saiu de lá, nenhum entrará na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Somente a nova geração, que eles estão dizendo que vão ser presas fáceis, são estes que irão herdar a terra prometida. Agora, aqueles que desejam o Egito, aqueles que têm saudade do Egito, aqueles que não creem em mim, perecerão neste deserto. É a lei da semeadura, é a falta de fé, é a falta de confiança em Deus.
E, portanto, é uma lição para nós. É uma lição para todos nós. Que na nossa vida espiritual existem altos e baixos, mas nunca devemos ter saudades de retornar de onde Deus nos tirou. Não queira voltar para o lugar de onde Deus te arrancou. Não queira, não tenha saudade, não geste no seu coração o desejo de retornar de onde Deus com seu braço forte tirou você de lá. Você estaria morto, você estaria no inferno. E Deus, pela sua misericórdia, te tirou de lá, te arrancou de lá, e você hoje está pensando em voltar. Cuidado com isso. A terra prometida é para aqueles que têm esta visão de Josué e Caleb. Tá difícil, o tempo tá difícil, as coisas estão difíceis. Tudo está muito complicado e difícil, mas a gente olha com o olhar de Josué e Caleb dizendo: a terra é boa. É promessa de Deus, eu vou chegar, Deus vai pelejar esta peleja, a peleja não é nossa. Não a nós, Senhor, disse o salmista. Então, pode se levantar os gigantes que se levantarem. Quem te prometeu foi Deus. Continua a tua jornada. Não queira retroceder, não queira voltar para o Egito. Porque aquele que prometeu a terra prometida, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Agora fique como Josué e Caleb, dizendo: a terra é boa, Deus prometeu, Deus vai cumprir. E está aqui 2 guerreiros, que mesmo com a idade avançada, mas está aqui para brigar, para pelejar, porque o Senhor é conosco. Amém, amém e amém. Santo, eterno e poderoso Pai, te louvamos e te adoramos e bendizemos o teu nome. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, nesta jornada. Dá força ao teu povo, ao cansado, dá força ao desanimado, traz o ânimo do céu. Restaura vidas nesta manhã, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos por cada lar, por cada família, por aqueles que nos acompanham através do rádio, através da internet. Continua abençoando a Rede Brasil, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todo o santo ministério. É o que nós humildemente pedimos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continua conosco, você que está pelo nosso canal no YouTube, convida outras pessoas